dinâmica da vida, do ministério cristão, especialmente o ministério pessoal, esse que nós realizamos, nós, não é, cada um de nós, individualmente, dentro do corpo ou com os de fora. Esse ministério pessoal é um ministério de pessoas em transformação, ajudando pessoas em transformação. Esse é o discipulado. Somos discípulos ao mesmo tempo que estamos fazendo discípulos. Nós estamos estudando isso com base no livro chamado Instrumentos na Mão do Redentor, e você recebeu aí um guia de estudo, uma primeira lição, e é o que nós estamos tratando agora. Então, o que nós vimos até aqui, para então continuarmos? A primeira coisa, fala sobre os conceitos e objetivos que nós temos nessa lição. Então, o conceito que nós precisamos internalizar é justamente este: nossa necessidade por ajuda. Não é o resultado da queda, mas o resultado de sermos humanos. O conceito é bem simples: seres humanos necessitam de ajuda. Todos nós somos carentes de ajuda, e isso não tem a ver necessariamente com o pecado. O fato de sermos seres humanos implica que nós precisamos de auxílio. E aqui nós vimos que quando Deus criou Adão e Eva, assim que os criou, falou com eles, né? É o que há de diferente no resto do demais seres criados. Além de ter sido criado em imagem e semelhança de Deus, Deus falou com eles. Deus se dirigiu a eles e comunicou a Adão e Eva quem eles eram e o que eles deveriam fazer. Adão e Eva, então, a partir dessa instrução de Deus, eles ganham sentido para a vida. E aí, então, vem uma aplicação para a minha própria vida deste conceito. Eu preciso da verdade que venha de fora de mim mesmo, para ter sentido na vida. Eu preciso dessa ajuda, porque a verdade, as verdades que eu mesmo construí, que não são verdades, coisa nenhuma, a minha forma de interpretar as coisas não me ajudam, pelo contrário. Então eu preciso de conselho, eu preciso de uma verdade fora de mim. E essa verdade é a única e absoluta, a verdade da palavra do Senhor, a verdade do próprio Deus. Quanto aos outros, relativo aos outros, eu preciso aprender como ser aquele instrumento de Deus na mudança na vida dos outros. Eu preciso ser ajudado por Deus, eu preciso pela palavra do Senhor, e eu preciso ajudar pessoas. Então, essas três coisas formam o cerne da nossa lição. Eu sou um ser humano, por isso eu preciso de ajuda. Essa ajuda virá de fora da palavra do Senhor, e eu também sou um instrumento de Deus, eu preciso ajudar pessoas. Essas três coisas são fundamentais, são importantes. Esse é um pensamento correto para aquele que é discípulo de Cristo. Está sendo discipulado e discipulando ao mesmo tempo. Então, aí vimos que nós precisamos de uma fundação sólida, não é? Para ajudarmos e para sermos ajudados. E essa fundação sólida é a palavra do Senhor. A Bíblia, então, ela é essa fundação sólida que nos ajuda. O que a Bíblia nos permite fazer? Quando nós estamos falando de discipulado, de ajuda mútua, de nos ajudarmos uns aos outros. Só a Bíblia nos permite entender as pessoas, não é? Há várias formas de estudar o homem. Há várias filosofias, ideias, pensamentos sobre o que é o homem. Mas onde é que está a verdade? O que é o homem de verdade? Se alguém lhe pergunta, o que é o homem? O homem é um animal? O homem vive para sempre? O homem morre? E se ele morre, o que acontece com ele? Qual é o sentido do homem? Ele existe para quê? Como é que se responde a essas perguntas? São perguntas que as filosofias, a psicologia estão tentando responder. Mas a gente não pode
seguir esses caminhos. Deus diz quem é o homem, e ninguém mais adequado para dizer isso do que o Criador. Então, para definirmos o homem, nós precisamos da Bíblia. Nós precisamos entender as pessoas. E só entenderemos as pessoas com um fundamento bíblico. Depois disso, nós vamos entender a necessidade de ajuda. O que aquela pessoa, por ser um ser humano, precisa de ajuda? Que tipo de ajuda ela precisa? Por que ela precisa de ajuda? O que há de errado? Não é? Para nós ajudarmos alguém, e para sermos ajudados também, mas quando queremos ajudar alguém, nós precisamos saber o que está errado. Não segundo aquilo que eu acho, mas segundo um padrão seguro, segundo a palavra do Senhor. E aí também a Bíblia nos ajuda a compreendermos como mudanças acontecem. Quer ver uma pergunta muito interessante? Como é que as pessoas mudam? Como é que as pessoas mudam? Depois que nós terminarmos com instrumentos na mão do Redentor, nós vamos para um segundo módulo, que é justamente para responder essa pergunta: como as pessoas mudam? Não é? Já parou para pensar como é que as pessoas mudam? As pessoas mudam, logicamente, pela ação do Espírito Santo. Mudança verdadeira, profunda e duradoura, só com a ação do Espírito Santo. E ele tem dois instrumentos. Quer dizer, Deus tem dois instrumentos para isso. Né? O Espírito Santo usa dois instrumentos. Quais são eles? A palavra de Deus. E qual é o outro? O povo de Deus. A palavra de Deus e o povo de Deus. São dois instrumentos, dois recursos do Espírito Santo para operar na vida das pessoas. A palavra de Deus e o povo de Deus. Então, mudanças acontecem, inclusive mudanças radicais, profundas, quando permitimos ao Espírito Santo aplicar a palavra de Deus ao nosso coração. A Bíblia sempre fala de nós não apenas sermos ouvintes, mas sermos praticantes. Quando a palavra de Deus desce ao nível do coração e produz mudança ali, ela é aplicada pelo Espírito Santo. Quando isso acontece, então as mudanças acontecem também, porque o Espírito Santo nos muda por dentro. Muda o coração, muda a agenda, muda o comportamento, muda a forma de pensar. Essa é a essência do arrependimento. A essência do arrependimento é mudança de coração. Quem nos conduz ao arrependimento? O próprio Deus. Mudou o coração, todo o resto muda. Mas agora vamos ver nossas necessidades na perspectiva da queda. Se pessoas criadas em perfeição careciam de ajuda, imagine aqueles que agora vivem na queda, aqueles que caíram junto com nossos primeiros pais. Vamos então a Gênesis, no capítulo 3, versículos de 1 a 7. Presta atenção na leitura. Gênesis 3, de 1 a 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu
e deu ao seu marido, que comeu também, ou com ela. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então, um relato da queda, no momento em que a pior coisa do mundo aconteceu. Nossos primeiros pais resolveram desobedecer a Deus. Então, alguma coisa muito dramática tomou lugar nesta passagem. Pela primeira vez na história da humanidade, vemos a entrada de outra voz. Até aqui, só Deus falava com Adão e Eva. Mas agora uma outra voz invadiu o Éden. E lhes dá uma interpretação bem diferente. Note, dá uma interpretação bem diferente. Se Adão e Eva decidiram acreditar na interpretação desse novo discursador, então seria estúpido continuar a obedecer a Deus. Observe que nossas interpretações e os conselhos recebidos estão sempre definindo uma agenda. Se rejeitarmos as palavras de Deus e seguirmos as palavras da serpente, não pensaremos acerca de Deus, de nós mesmos ou mesmo da vida da mesma forma e não continuaremos a fazer as coisas da mesma maneira. Então o que acontece? Adão e Eva ouviram Deus dizer lá no Éden, no paraíso: se vocês comerem desta árvore, vocês morrem, certamente morrerão. A serpente tinha uma outra ideia sobre aquilo. Chamou Adão e Eva, começou por Eva, e disse para eles: se vocês comerem, vocês não vão morrer. Lembra que nós terminamos, semana passada falando sobre o problema que é interpretarmos mal as coisas? E o problema maior é que nós nunca observamos as coisas como elas de fato são. Nós sempre trabalhamos com as nossas interpretações das coisas. Eu estou sempre interpretando. Eu não estou olhando para essa cena aqui e simplesmente pensando nela como ela de fato é. Eu aqui estou criando minhas interpretações. Eu olho para um rosto e tiro minhas conclusões a respeito daquilo. Eu olho para outra pessoa e tiro minhas conclusões. Se você faz um movimento aí, eu interpreto de uma forma e você pode estar fazendo de outra maneira. Se eu for contar a história desse momento, eu vou contar segundo as minhas interpretações. Isso pode me afetar, quer dizer, isso me afeta. De acordo com o que eu estou interpretando, eu posso me sentir feliz, triste, com raiva. De acordo com o que eu estou interpretando, eu posso me sentir frustrado, achando que eu não me comunico bem. De acordo com o que eu estou interpretando, eu posso tirar várias conclusões que vão afetar a minha vida. Então, o que aconteceu? Deus falava e interpretava a vida de maneira correta para Adão e Eva. O Senhor dava sentido à vida dos nossos primeiros pais, dizendo o que a vida de fato é, como se deve agir, pensar e tudo mais. Quando Satanás oferece uma outra interpretação, ele não está apenas oferecendo uma outra versão da história. Ele está oferecendo uma outra agenda, porque toda interpretação produz uma agenda, ou seja, uma nova maneira de pensar e de agir. Veja, a partir daquele momento, Adão e Eva não olhavam para Deus da mesma forma que olhavam antes. Antes, Deus era o Criador, o que caminhava com eles, alguém que deveria ser ouvido e respeitado. Agora, Deus é um usurpador, um tirano, que não quer que eles sejam como ele. Eles acreditaram nisso. Deus já não é mais o mesmo Deus. Na cabeça deles, a visão sobre Deus mudou. Eles também já não são as mesmas pessoas. Eles já não se veem como Deus disse que eles são. Agora eles se veem nus,
agora eles se veem com necessidade de se cobrir, de se esconder de Deus uns dos outros. Eles sentem medo, eles discutem, eles se acusam. Eva já não é mais para Adão, osso do meu osso, carne da minha carne. Eva para Adão agora é a mulher que tu me deste. Tudo mudou com uma simples interpretação de um fato. Eles compraram essa interpretação e a agenda deles mudou. Se antes eles viviam para glorificar a Deus, se tudo que eles faziam era crescer, multiplicar-se, encher a terra, cumprir a agenda de Deus, os mandatos cultural, espiritual e ecológico, agora eles vivem para uma outra agenda. Agora eles querem ser Deus, querem sentar-se no trono, querem usurpar o que é de Deus e dominar um ao outro. Todo conselho, toda interpretação produz uma agenda. Conselhos recebidos estão sempre definindo uma agenda. O que é agenda? O que esse autor quer dizer com agenda? A forma de pensar e a forma de agir. Então ele diz justamente isso. Se rejeitarmos as palavras de Deus e seguirmos as palavras da serpente, então pensaremos acerca de Deus, de nós mesmos, ou mesmo da vida, não pensaremos, acerca de Deus, de nós mesmos, ou mesmo da vida, da mesma forma. Não vamos pensar mais igual. E não continuaremos a fazer as coisas da mesma maneira. Então, quais são os princípios que podemos extrair desta passagem, a fim de desenvolvermos uma compreensão bíblica de crescimento e ministério pessoal? Então, atente agora para algumas aplicações que nós vamos tirar, princípios que nós vamos extrair desta passagem, dentro disso que nós acabamos de entender. Essa interpretação produz uma nova agenda. Então, o primeiro princípio: pensamentos, conversas, opiniões, conselhos e relacionamentos sempre estabelecem uma agenda. A agenda você já sabe. Estabelece uma forma de pensar e uma forma de agir. Muito embora possamos estar inconscientes disso, nós diariamente falamos uns aos outros sobre o que desejar, pensar e fazer. Lembra do poder da influência? Que mesmo sem querer, nós estamos influenciando pessoas e também somos influenciados, não é? É bem interessante. Por que, por exemplo, você acha que uma determinada companhia, um produto, resolve ter como garoto propaganda um determinado artista ou atleta? Por quê? É por acaso que eles fazem isso? É só porque a pessoa é bonita? Não, há agências que são especializadas em medir o quanto uma pessoa pode influenciar outra. Então, uma vez eu estava vendo sobre a Cláudia Leite, na época que ela estava aí, como diz Carla, topster, né? E aí, estava ela, tinha um grupo ali de artistas, né, que na época estavam dominando a mídia. Ela, eu acho que a Ivete Sangalo, acho que o Rodrigo Santoro, alguma coisa assim, a Gisele Bündchen e tal. Ela estava no top, ela era a mulher que mais influenciava brasileiros, a opinião de brasileiros, em todas as classes sociais. Em especial, uma determinada classe lá, que eu não lembro agora, que era de interesse de determinado produto. Por isso ela foi escolhida para a campanha. Porque o que ela diz para comprar, as pessoas compram, por causa do poder de influência dela. É claro que nem todos nós temos esse poder midiático, mas os nossos relacionamentos, as nossas conversas, os nossos conselhos, a opinião que emitimos e que ouvimos, elas produzem uma agenda. E o tempo todo nós estamos compartilhando com as pessoas
sobre desejos, pensamentos e sobre o que fazer. Aquilo que eu falei na semana passada. Você fala sempre assim: eu acho que você deveria fazer assim. Eu acho que você deveria sentir isso. Se fosse eu faria desta forma. O que a Bíblia fala sobre esse poder de influência? O que está lá em Coríntios? Paulo fala que as más conversações... então, o poder do grupo, da influência, da conversa, realmente traz influência. No caso de Paulo ali, ele aplica de forma ruim, mas pode ser de forma boa também. O que o Salmo 1 começa dizendo? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, dos pecadores, e não se assenta à roda dos escarnecedores. Por que ele é bem-aventurado? Porque ele é assentado com os escarnecedores, conversando, relacionando-se, ouvindo opiniões. O que acontece? Ele vai ser influenciado, a sua agenda vai ser moldada por isso. E aí você pensa só, né? Eu não vou sentar naquela roda de bar, com aqueles homens perversos, tal. Mas você imagina que, se o Salmo 1 fosse escrito no século 21, o que seria que termos seriam usados no versículo 1, né? Bem-aventurado o homem que não está seguindo pecadores, não é fã de escarnecedores, não assiste programas dos pecadores, A Bíblia nos está falando que a formação de opinião é algo poderoso na formação da nossa agenda. Então, por que nós precisamos de ajuda? Porque precisamos de boa influência nas nossas vidas. Por que nossos irmãos e pessoas precisam de ajuda? Elas precisam de boa influência na vida delas, para saberem corretamente o que desejar, pensar e fazer. Segundo princípio, conselho é sempre moral. Conselho é sempre moral. Está sempre definindo certo e errado, bem e mal, verdadeiro e falso, ou saudável e doente. Conselho sempre dá às situações e relacionamentos um retrato moral, Quando nós aconselhamos alguém, quando damos a nossa opinião, o valor é moral. Você vai dizer: isso é certo, isso é errado, isso é bom, é ruim, é verdadeiro, é mentiroso, e assim por diante. Como a serpente fez com Adão e Eva. Não comer é ruim. Deus tinha dito o contrário. Comer é ruim. É sempre moral. Terceiro princípio, deveríamos ter fome pelos primeiros dias de Gênesis 1 e 2. O que aconteceu em Gênesis 1 e 2? Criação. Não aconteceu nada de ruim. Tudo perfeito, sem problemas. Você não ia ouvir Adão e Eva discutindo. Você não ia ter uma DR ali entre Adão e Eva. Você não ia ver Eva preocupada com a aparência. Você não ia ver Adão preocupado com as contas a pagar. Você não ia ver Eva perguntando se... Adão, será que amanhã vai chover e vai ter um alagamento, alguma coisa assim? Não, você não ia ver nada disso. Você não ia ver nenhum tipo de preocupação. Não ia ter vacinação de febre amarela. Nada disso. É um mundo perfeito. Nós devíamos ter desejo por aqueles dias, E melhor de tudo, quando tudo que as pessoas pensavam, diziam e faziam, era baseado somente nas palavras de Deus. Esse é o grande mérito do antes da queda. A opinião de Deus era absoluta, coisa que hoje não é. Nós, entretanto, vivemos num mundo de muita confusão, onde literalmente milhares de vozes nos falam ao mesmo tempo, cada uma interpretando a vida e cada uma competindo por nossos
corações. Né? Hoje o que mais tem são pessoas dizendo o que é a vida, qual o sentido da vida. Todos nós, né? Até um ditado que diz que de filósofo todo mundo tem um pouco. Nós temos sempre uma interpretação sobre a vida. Isso não é democracia, isso é confusão. Várias línguas falando e competindo pelo nosso coração, e a voz de Deus perdida nisso tudo, misturada nisso tudo, e muitas vezes rejeitada nisso tudo. É por isso que a Bíblia fala sobre os eleitos. Jesus fala o seguinte, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Necessitamos das Escrituras, esse é o último princípio, necessitamos das Escrituras para eliminar esta confusão e dar sentido às nossas vidas. Embora, irmãos, haja várias vozes no mundo, elas estão divididas em dois grupos. Só dois grupos. Há um grupo que representa a voz da serpente, um outro grupo que representa a voz de Deus. A voz de Deus vem da palavra de Deus. Todo o resto, que não concorda com a palavra de Deus, é a voz da serpente. Se você fizer uma análise muito rápida na sua vida, você vai com muita facilidade observar que a sua agenda, ela é determinada muito mais pela voz da serpente do que pela voz de Deus. Muitos dos pensamentos que você tem, a forma de você interpretar a vida, de conceituar as coisas, nada tem a ver com a palavra de Deus. Foram simplesmente aprendidas, absorvidas em um mundo onde a voz da serpente é majoritária, prevalecente. Até que, à medida que você lê as Escrituras Sagradas, você começa a compreender a verdade, a interpretação de Deus para os fatos, que não é mera interpretação, é a verdade absoluta sobre a vida. E você começa a comparar uma voz com outra, e o Espírito Santo agindo em seu coração, vai lhe convencendo de que a voz da serpente é a mentira, a voz de Deus é a verdade. Quando esse processo ele está em andamento, vai acontecendo a mudança, a transformação. Por que é tão importante esse ministério pessoal na igreja? Porque estamos neste mundo caído e nós somos instrumentos, somos chamados para ser emissários da palavra de Deus para os outros. A igreja é coluna, baluarte da verdade. Pode parecer arrogância, mas isso na verdade, é muita humildade, quando o crente ele se convence de que ele é o portador da verdade. Aquele que, por causa da palavra e sendo instrumento na mão de Deus, interpreta a vida da maneira correta, conceitua as coisas da maneira correta. E todo o processo de transformação, de mudança, é quando finalmente os nossos olhos se abrem e nós começamos a ver a vida da forma como Deus a vê. Aí sim, eu começo a ajustar a minha vida ao plano original de Deus. Nós temos que abrir mão do conselho satânico da serpente para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra. Por isso nós precisamos de ajuda e precisamos ajudar as pessoas. Pois bem, nós vimos a nossa necessidade de ajuda agora em conformidade com a perspectiva da queda. Na próxima semana, nós vamos ver a nossa necessidade de ajuda de acordo com a redenção. Releiam a apostila e lá no final, você tem já algumas tarefas para serem feitas. Eu quero que você realmente faça essas tarefas. Na última página, nós já temos elementos para isso. Tem aí um torne real. Última página. Se você fechar a apostila e virá-la de costas,
você vai encontrar essa última página. Tem um item assim chamado torne real. Esse torne real é a maneira de você aplicar o que nós estamos estudando aqui à sua vida. Há alguns exercícios bem importantes para serem feitos. Veja aí. O 1. Como as verdades dessa lição moldam suas orações sobre oportunidade de ministério, né? Então agora você já sabe que tanto você quanto seus irmãos e as pessoas dos seus relacionamentos necessitam de ajuda. Como é que isso molda a sua maneira de orar? Como é que você vai orar a partir do conhecimento ou da lembrança dessa verdade, que todos nós precisamos de ajuda? E que os seus relacionamentos não estão aí por acaso, mas que você é um instrumento de Deus para ajudar pessoas. E para ser ajudada por elas também. 2. Isso é bem interessante. Fale sobre os momentos em que sua vida, fale sobre os momentos em sua vida, quando você responde não aos fatos de uma situação, mas à sua interpretação dos fatos. Você percebe esses momentos? Dá um exemplo lá no trânsito, né, que é muito fácil. Você está dirigindo tranquilamente o seu carro, e aí alguém passa, lhe tranca. Eu até agora não conheci ninguém que interprete isso como uma pessoa desligada apenas. Nós começamos a pensar, isso é um irresponsável, deve estar no WhatsApp, ou então bebeu, é um maluco, não é? A gente já começa, e aí porque a gente acha que aquela pessoa é o cão, a gente cria uma série de reações por ela. Se por algum momento nós interpretássemos da seguinte maneira, que ele é um homem que está indo salvar um filho que acabou de ser atropelado, a nossa reação seria outra. Aquele é um homem que está com a esposa gravemente enferma no seu carro, e ele está levando para um hospital. Nossa interpretação seria outra. Então, quantas das vezes, né? Agora, tem situações que são bem cotidianas, bem rotineiras em nossas vidas, que nós geralmente respondemos a elas segundo a nossa interpretação. Os casais sofrem bastante isso. Por exemplo, você está ali conversando com a sua esposa, a esposa com o marido, e um deles fala uma coisa que é mal interpretada. E aí a cara fecha, fica com raiva. Um pergunta, o que está acontecendo? Você disse que eu sou isso, isso e isso. Eu falei? Quando? Não, você acabou de falar que eu sou isso, isso, isso. Quando eu falei isso? Quando você disse isso? Meu amor, isso aí foi um elogio que eu fiz, eu não queria lhe magoar. Mas parecia que queria. Não tem o parecia, mas parecia que você estava falando isso. Isso é como nós reagimos à interpretação da situação e não ao fato da situação. Então você tem um exercício aí que é pensar as situações da sua vida que geralmente você responde, reage a elas por causa da sua interpretação e não ao fato de verdade. Você consegue, eu acho que vocês viram aí, porque vocês já entenderam onde é que estão acontecendo as coisas. Então, você consegue ver esses momentos, aí você vai entender como a interpretação ela pode dificultar a nossa vida. E a terceira, depois nós vemos as outras. A terceira é, descreva um momento quando o Senhor usou uma pessoa ou que a palavra de Deus revelou sua cegueira espiritual. Não faça esse não, esse deixa para a semana que vem. Esses dois, faça esse exercício no decorrer desses dias, até a próxima terça-feira, para então nós tratarmos do resto. Vamos orar?